Olá, queridos alunos, eu sou a professora Laura e estarei junto com os professores Thomas e Ana Carolina para discutirmos um pouco sobre a vida das plantas. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a alimentação delas. Bom, para começar, as plantas são organismos autotróficos, o que é só um termo chique que nós utilizamos para dizer que elas não dependem de outros organismos para se alimentar, porque elas são capazes de produzir seu próprio alimento utilizando a energia luminosa. E isso ocorre por um processo que nós chamamos de fotossíntese. Bom, então para entendermos quais são os fatores necessários para que a fotossíntese ocorra e quais são os seus produtos, nós vamos realizar 2 experimentos. Então vem com a gente! Olá, alunos! No primeiro experimento de hoje, vocês vão precisar de 2 recipientes de vidro com tampa, água, 2 velas, caixa de fósforo, 2 massas de modelar e também uma porção de folhas recém-colhidas. Aqui eu tenho mais ou menos umas 10 folhas da espécie Bougainville glabra, conhecida popularmente como primavera, mas você também vai poder estar utilizando outra espécie. Outra questão importante é estar em um ambiente bem iluminado. Já já vocês vão entender o porquê disso. Vamos ao experimento. Use a massa de modelar para poder fixar as velas no fundo do vaso. Vamos lá. Agora outra. Agora, coloque água no recipiente até cobrir metade das velas. No outro também. Nesse momento, a gente vai colocar as folhas em um dos recipientes e elas vão cobrir a superfície da água. A gente tem que se atentar que as folhas precisam estar inteiras e não podem ter danos nos seus tecidos. Além disso, é a parte superior que entrará em contato com a água e a parte inferior estará voltada para cima. Inclusive, ela não pode molhar, mas em breve eu explicarei o porquê disso. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar as folhas e colocar na superfície da água. Feito isso, a gente vai acender as velas. Se precisar, peça ajuda para fazer essa parte. E agora, vamos tampar os recipientes. Ao mesmo tempo. Eles vão ficar tampados. Vamos observar o que acontece. Perceba que uma das velas já apagou. E a segunda vela apagou agora. Então, no recipiente sem as folhas, o fogo apagou mais rápido. E no recipiente com as folhas, o fogo demorou mais a se apagar. Vamos entender o porquê disso. Para que ocorra combustão e o fogo se mantenha aceso, há necessidade da presença de oxigênio. Quando a gente fecha os recipientes com as tampas, a gente limita a quantidade de oxigênio presente nos recipientes. E, consequentemente, o fogo vai consumir aquele oxigênio e quando o oxigênio acabar, a chama vai se apagar. Mas, curiosamente, no recipiente com as folhas, o fogo demora mais a se apagar. Será que tinha mais oxigênio naquele recipiente? A resposta é sim. E vamos entender o porquê disso. As folhas realizam um processo muito importante para as plantas, chamado de fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas utilizam a energia luminosa presente nos ambientes, no caso a luz, para produzir energia química, os açúcares da planta, a glicose. E nesse processo, os estômatos, uma estrutura presente na lâmina foliar, se abrem e a entrada de CO2, o dióxido de carbono, e a saída do O2, o oxigênio. Então o oxigênio é liberado no ambiente. E é por isso que no vaso com a presença de folhas, a vela demorou mais a se apagar, porque havia oxigênio sendo liberado naquele recipiente e o fogo continuava a consumir e continuava aceso. Vocês lembram que eu pedi para vocês deixarem a parte inferior da folha voltada para cima? Isso porque os estômatos normalmente estão na parte inferior da folha, como é o caso da primavera. Se você tivesse colocado a parte inferior voltada para baixo, pouco oxigênio estaria sendo liberado naquele ambiente. E nesse caso, o experimento não funcionaria tão bem. Interessante, não é mesmo? Nas próximas aulas, entenderemos melhor como ocorre a fotossíntese, mas algo que não podemos esquecer é que a fotossíntese não é a respiração das plantas.
Na respiração, há o consumo de glicose e de oxigênio para a produção de energia para a célula, mas também a liberação de água e CO2. Já na fotossíntese, há o consumo de CO2 e de água, a partir da incorporação de energia da luz, para a produção de glicose e de oxigênio. Nos gráficos que estamos mostrando, é mais nítida a diferença entre os dois processos. Notem que na respiração há a liberação de energia, enquanto que na fotossíntese a energia é incorporada em uma molécula. Agora, vamos para o experimento 2. Agora que vimos que as plantas podem liberar oxigênio, vamos para o nosso segundo experimento para observarmos mais detalhes sobre esse processo. Para ele, vamos precisar de uma luminária, bicarbonato de sódio, papel filme, uma fita adesiva, 2 copos cheios de água e folhas recém-colhidas. Primeiro, vamos pegar o bicarbonato de sódio e adicionar uma colher cheia em um dos copos com água. E vamos mexer bem para garantir que ele fique bem solverizado. Ainda coloquei demais. Depois, vamos colocar 3 folhas recém-colhidas em cada um dos potes. A espécie que a gente vai usar vai ser a Bauhinia variegata, também conhecida como pato de vaca por causa do formato da sua folha. Então vamos colocar 3 em cada pote e mergulhar elas dentro da água. E vamos colocar também 3 no nosso copo de água sem bicarbonato. Com as folhas dentro da água, vamos utilizar o papel filme para cobrir os copos. Ele é transparente e a luz pode passar por ele. Certifique-se de que ele encoste na água para que não tenhamos nenhuma bolha de ar dentro dos copos. E vamos utilizar a fita adesiva ao redor para garantir que fique bem tampado. Agora que os 2 copos estão bem tampados, eu identifiquei os dois para que a gente não confunda os tratamentos. Esse aqui é o sem bicarbonato de sódio e esse é o com bicarbonato. Vamos então colocar os dois de frente para a luminária, acender ela, de forma que ela ilumine bem os dois igualmente e deixar por 2 horas e depois a gente volta para ver o que aconteceu. Vamos observar agora o que aconteceu com os nossos 2 potes. Após as 2 horas, podemos observar a presença de bolhas nos 2 copos. No copo sem bicarbonato, tivemos poucas bolhas que se acumularam aqui na parte de cima. Já no pote com bicarbonato, tivemos bem mais bolhas, inclusive uma bem grande que é a junção de outras. E vamos reparar na parte inferior da folha. Olha só como temos várias bolhas visíveis. Então, agora que nós temos o resultado do experimento 2, você consegue pensar em uma explicação para o que nós observamos? Por exemplo, qual é a importância de se utilizar a luminária nesse experimento? O que seriam essas bolhas que nós vimos ser formadas após algum tempo? E também, qual é a importância do bicarbonato de sódio para esse experimento? Então vejam que são vários fatores que nós temos que analisar e nós vamos discuti-los agora. Vamos lá! Nós precisamos da luminária porque ela é fonte de luz e já vimos que na fotossíntese necessitamos de luz para que esse processo aconteça. Nas folhas, temos a presença de um pigmento chamado clorofila e ele é responsável por fazer a absorção da energia luminosa. Temos também outros pigmentos chamados carotenoides que também atuam nesse processo, mas a clorofila é o principal. A clorofila, então, faz a absorção dos comprimentos de onda de luz azul e vermelho, e ela reflete a luz verde, e é por isso que, no geral, as folhas apresentam a coloração esverdeada. As bolhas são gás oxigênio liberado como produto do processo fotossintético. Já o bicarbonato de sódio é a fonte de carbono, e a fotossíntese fixa o carbono, mais especificamente o CO2, para assim produzir compostos essenciais para as plantas, como os açúcares. Então, podemos escrever a fotossíntese por essa fórmula geral, na qual vemos que o CO2 com a água, na presença de luz que é captada pela clorofila, forma glicose e libera oxigênio. Mas por onde ocorrem a entrada e saída desses gases na planta? Bom, essas trocas gasosas ocorrem por estruturas que já vimos anteriormente, os estômatos. Mas além de permitir a entrada de CO2 e a saída de oxigênio, por meio dos estômatos, a planta também perde água, e por isso existe uma intensa regulação da abertura e fechamento dessas estruturas, para evitar a perda excessiva de água. Se você quiser testar seus conhecimentos, use o QR Code abaixo para acessar o formulário com perguntas relacionadas ao tema estudado na aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado dos experimentos e tenham aprendido um pouco sobre o incrível processo fotossintético. Até mais, tchau!